Ok. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Vamos continuar, então, o nosso estudo. Nós estamos vendo nessa disciplina 3 temas, né? O homem, o pecado e a salvação. Começamos semana passada estudando sobre o homem, e agora vamos continuar e terminar esse tópico sobre o homem hoje. Só um detalhezinho, a Letícia eu estou conhecendo agora. Letícia, então, só para você ficar, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, né, que o pessoal da minha igreja da PNL já me conhece. Eu sou arqueóloga, tá bom, bacharel em arqueologia, trabalhei como arqueóloga no Museu Nacional, fiz escavações, e depois de décadas na área, eu saí da arqueologia e faço outra coisa agora. E hoje em dia eu me dedico a dar aulas em seminários e palestras, enfim, tudo que o Senhor me deu, né, a bagagem que o Senhor me deu, eu entrego, né, e compartilho com o povo de Deus, ajudo aí no crescimento do povo de Deus. E agora nós estamos nessa disciplina aí, estudando sobre o homem. Estou procurando dar um enfoque de antropologia bíblica, né, um pouquinho disso daí. E tem muita coisa para a gente estudar, mas eu estou procurando fazer um resumo aí. Vamos lá. Na semana passada, né, na primeira aula, nós vimos o que faz do ser humano humano. Né? Na verdade, foi até a primeira pergunta que eu comecei a semana passada foi isso. Por que o ser humano é humano? Né? Por que ele não é um peixe, um chimpanzé, enfim. E aí nós vimos isso daí, né? Discutimos bastante sobre isso. Quem segue, né, a teoria da evolução vai dizer que o ser humano é humano porque ele pegou uma curva aí ao longo do processo evolutivo e, por uma diferença de poucos DNAs, ele se tornou humano, mas por uma questão de acidente biológico. Isso a teoria da evolução, que nós não temos nada a ver com isso. A Bíblia, como nós vimos, ela responde essa questão de uma maneira muito fácil, muito simples. O ser humano é humano porque Deus quis assim. A Bíblia é muito simples para responder isso. E aí nós vimos que no momento da criação do ser humano, esse momento da criação foi até diferente de todo o restante da criação, de todo o restante, todos os outros elementos da criação. Nós vimos que Deus se envolve na criação do ser humano, e mais, não só Deus, a figura do Deus Pai Criador, mas também a Trindade se envolve, nós vimos isso em Gênesis 1:26, quando Deus diz, façamos o homem, né? Nós vimos ali a Trindade se envolvendo. Nós vimos também que Deus usa um elemento já criado anteriormente como matéria básica para a criação do ser humano, que a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Diferente de todos os outros elementos criados, quando Deus usa apenas a sua palavra, quando ele usa o verbo, haja, povoem as águas, enfim, ele vai falando dessa maneira para as outras coisas. Já para o ser humano, não. A Bíblia diz que ele faz o homem a partir do pó da terra. Isso daí tem outra coisa interessante também, que mostra para a gente que Deus criou o homem não separado, apesar de ele ter criado o homem de uma maneira distinta do restante da natureza, mas essa distinção na criação não faz com que o homem seja separado, desconecto da natureza, desconecto do meio ambiente. Por quê? Se a gente for estudar exatamente a palavra lá no original, a palavra terra, terra, solo, não é terra, planeta, não, terra, solo, é Adamá. E a palavra que foi usada para o homem, para Adão, né, digamos, é Adão. Então, quando nós fazemos essa correlação entre essas palavras, a gente percebe que, assim como a Bíblia diz em português, que Deus criou o homem a partir do pó da terra, ou criou Adão a partir do pó da terra, no original vai dizer que Adão, o nome do homem, Adão saiu de Adamá. Então, a gente percebe que até em português, se você colocar um azinho no final do nome de Adão, vira Adamá. Ou seja, é essa a ideia original que consta ali em hebraico. Adão saiu de Adamá. A Bíblia quer mostrar isso para a gente, para mostrar como Deus criou o ser humano de uma maneira conecta, relacionada
com a natureza. O homem não é desconectado da natureza porque ele foi criado de maneira distinta. Pelo contrário, ele faz parte do ambiente, da natureza, e ele se relaciona com ela. Existe uma interação entre o homem e o ambiente, embora, claro, que de décadas para cá, nem sempre essa interação é saudável, né? Nem sempre ela é correta. Mas que Deus criou o homem para que ele interaja com a natureza, isso é verdade. Nós vimos também que depois que Deus criou o homem, ele soprou nas narinas, como está na Bíblia, e a Bíblia vai usar a expressão exata que Deus soprou o fôlego de vida sobre o homem, e ele tornou-se alma vivente. E aí nós vimos também na primeira aula, além de tudo isso, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nós vimos o significado de imagem e semelhança, que não tem nada a ver com o corpo, com a figura, né, com a parte material do ser humano, porque Deus não é material, Deus não é concreto, né? A Bíblia, lá em João, vai dizer para a gente que Deus é espírito. Então, o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus não quer dizer que Deus tenha o formato de um ser humano, porque Deus não tem, como ser humano, corpo físico, braço, perna, olho, mão, né? Deus não tem isso porque Deus é espírito. Então, o que significa imagem e semelhança? Nós vimos, tem o sentido abstrato, o sentido da capacidade intelectual, racional, capacidade de tomar decisões, a capacidade criativa, tem o aspecto espiritual, o homem se conecta com Deus, e também a parte da autoridade, nós vimos isso daí. Assim como Deus é todo-poderoso e criador de todas as coisas, Deus estabeleceu o homem na terra como seu representante. E como seu representante, Deus deu ao homem a autoridade. Então, isso é ser imagem e semelhança de Deus. Nós vimos tudo isso daí. Vimos também, na aula passada, estudamos um pouquinho lá em Romanos, capítulo 1, quando Romanos, no iniciozinho, vai mostrar a queda do ser humano, né? A gradação contínua, né? A queda é um poço sem fim do ser humano. Assim como lá em Gênesis vai mostrar para a gente que o primeiro casal desobedece à ordem do Senhor, e assim, com essa desobediência, eles pecam, e o pecado, então, ele entra na história da humanidade. E não só o primeiro casal, não só o ser humano vai ser impactado com o pecado, mas toda a natureza, nada sobra que não tenha sido impactado, afetado com o pecado. Nada, não sobra nada. Inclusive, tem estudos rabínicos que mostram que eles entendem que até mesmo a nossa noção de tempo, a noção de tempo do ser humano, teria sido afetada também por causa do pecado. Olha que interessante. Todas as coisas foram afetadas por causa do pecado. Então, não sobra nada que você pode imaginar que não tenha sido afetado. Né? Isso a Bíblia vai mostrar para a gente. Nós vimos em Romanos 1 que o homem, então, desde o primeiro pecado, ele vai numa gradação, ele vai caindo cada vez mais num poço sem fundo. Ele começa rejeitando Deus, ele deixa seguidamente de glorificar o Senhor, e deixando de glorificar o Senhor, de agradecer o Senhor, ele começa a se encher de si mesmo, porque ele entende, então, que não precisa de Deus. Então, ele começa a se envaidecer e ficar cheio de soberba. Começa a idolatria, não só no sentido material de imagem, mas principalmente a idolatria de si mesmo, principalmente hoje em dia, a gente percebe muito isso no ser humano, essa característica de idolatrar a si mesmo, de colocar a sua vontade acima de todas as coisas, aquela história de siga o seu coração, que nem nesses filmes de romance, essas histórias de Hollywood, né? Tem muito essa ideia, né, do homem se colocar como acima de todas as coisas. E aí, então, o final disso tudo são os desejos desenfreados. Nós vimos tudo isso aí na aula anterior. Continuando agora, então, nesse slide aqui, por causa do pecado, não só essa queda, nessa gradação aí contínua, outras características passaram a fazer parte do ser humano. Nós vimos até na primeira aula que esse pecado inicial é o que nós chamamos do germezinho, né, o pecado original, que ele é transmitido de geração em geração. Os filhos de Adão e Eva, eles herdam esse pecado original e passam de geração a geração. Né? Isso é passado, assim como o ser humano, o primeiro casal, ele tem a imagem e semelhança de Deus e eles passam isso de geração a geração.
por causa do pecado, essa imagem não foi tirada do ser humano, o ser humano nunca perdeu a imagem de Deus em si, mas ela foi corrompida, ela foi alterada por causa do pecado. E o ser humano também, ele passa de geração a geração esse pecado original. E o ser humano, então, ele tem essa inclinação para o pecado. E aí, então, ok, esse slide aqui. Que características são essas, então, outras características que o ser humano, que faz parte, então, do ser humano? Por exemplo, Deuteronômio 11:16, eu separei esse verso aí, essa passagem diz o seguinte, Deus falando para o seu povo, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante ele. Observa, essa passagem aqui está dizendo, não suceda que o vosso coração se engane. E outras passagens também, Provérbios 16:25, vai dizer, há caminho que parece direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. Ou seja, caminhos que apenas parecem. Então, o homem agora, ele é passivo de ser enganado. É fácil do homem se enganar. É fácil quando ele se deixa levar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela sua experiência, não desmerecendo as experiências que a gente tem são importantes, são válidas, mas nós não podemos nos basear somente nelas. O cristão precisa, em primeiro lugar, orar, buscar o Senhor, buscar na palavra, buscar intimidade, a vontade do Senhor, que direção tomar, que rumo tomar, e também, claro, a experiência que Deus vai dando. Agora, nunca somente a experiência, porque o ser humano agora ele é passivo de ser enganado. O seu coração ele é inclinado para o mal. Além disso, o ser humano também é passível de ignorar as coisas e também de se esquecer. Por exemplo, Atos capítulo 3, verso 17, vai dizer assim, essa passagem aí de Atos capítulo 3, é quando Pedro está discursando no templo, né? Ele está lá pregando no templo, e aí ele vai falar sobre a morte de Jesus, está lá falando para a multidão, e aí ele diz o seguinte, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Quer dizer, naquele momento lá, quando o povo estava querendo a morte e a crucificação de Jesus, eles sabiam o que estavam fazendo, mas não tinham um entendimento espiritual. Então, Pedro está dizendo, eu sei que vocês fizeram por ignorância. Então, o ser humano também é passível de ignorar as coisas. E aí vamos combinar, gente, que não só por ignorância mesmo, por desconhecimento, mas às vezes, muitas vezes, o Espírito Santo fala com a gente, e a gente, na nossa vontade de querer fazer aquilo que a gente quer, a gente ignora, a gente finge que não está ouvindo, a gente finge que não está entendendo para fazer a nossa vontade. E depois fica querendo se justificar diante dele, eu não sabia. Mas se nós formos sinceros, algumas vezes a gente bem pode dizer, olha, Senhor, me perdoa. Lá atrás era o teu Santo Espírito falando comigo e eu não quis prestar atenção. Né? Isso acontece, infelizmente, muitas vezes. Então, o ser humano, ele é possível que ele ignore, consciente ou inconscientemente, os sinais. Que mais? O ser humano ele é mortal. A morte não fazia parte do plano original de Deus para o homem. Deus, quando cria todas as coisas, ele não cria a morte também. A morte passa a fazer parte da história por causa do pecado. Então, a morte passou a todos os homens por causa do pecado. Tiago, capítulo 4, verso 14, diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, Tiago aqui, ele está falando para a gente que como o ser humano, ele é tão suscetível, né? Ele é tão frágil, tão delicado, e às vezes, acontece muitas vezes, né? Quando Deus vai dando vitória para a gente, bênção sobre bênçãos, né? A gente até agradece, louva a Deus, mas depois de um determinado momento, se nós não tomarmos cuidado, isso acontece com todo cristão, não importa quanto tempo de caminhada cristã ele tenha, o ser humano precisa sempre estar vigilante por si mesmo, contra si mesmo, porque senão, depois de um determinado momento, a gente começa a achar que nós somos os tais. Começamos a achar que somos todo-poderoso, começamos até a estar fisicamente, digamos, na igreja, presente, participando das atividades, mas no interior afastado, pensando em outras coisas.
Então, o ser humano ele é mortal, ele é frágil, ele é delicado. O corpo humano, ele, apesar de complexo, ele é frágil, ele é delicado. E a palavra lá em Romanos 3:23 vai dizer para a gente que todos pecaram e carecem, ou dependendo da tradução, vai dizer destituídos estão da glória de Deus. E também Romanos 6:23, complementando, vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, assim como na nossa sociedade, quem comete um crime tem uma punição, em alguns países, dependendo do crime, a punição até a sentença de morte. No mundo espiritual, o crime, ou seja, o pecado, é sentença de morte. E aí a Bíblia vai tratar sobre isso daí. Se no mundo espiritual a sentença, né, a punição pelo crime ou pelo pecado é sentença de morte, Deus, pela sua infinita misericórdia, né, se a gente viu isso na semana passada, se todo ser humano pecador, se todo ser humano morresse por causa dos seus pecados, não teria mais nenhum ser humano na face da terra. Né? Não, Deus ia criar o ser humano pecar e morria, e assim por diante não existiria mais. E o que Deus faz na sua infinita misericórdia, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus, que é aquele que foi ofendido, ele aceita um substituto. Então, ele permite que o homem sacrifique os animais, e aí são as leis de sacrifícios do Antigo Testamento. Né? Então, o homem levava o animal perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito, para o sumo sacerdote sacrificava o animal no lugar do ser humano que tinha cometido o pecado, e aí o ser humano saía, então, livre, perdoado daquele pecado. Só que só ao longo do Antigo Testamento a gente vê isso, né? Nós percebemos que esse perdão colocado lá no Antigo Testamento, ele era temporário, claro. Por quê? Porque o que estava sendo substituído, o que estava sendo colocado no lugar do homem, o substituto que era o animal não é um equivalente igual. O animal não é um substituto perfeito. Por quê? Porque animal, ser humano e animal, seja qual for o animal, eles são diferentes. Então, o animal, mesmo ele substituindo ali na hora do sacrifício, o animal substituindo o ser humano, ele jamais poderia substituir perfeitamente. Por isso que era um perdão temporário, porque o ser humano saía dali com perdão, mas ele pecava de novo e tinha que fazer um sacrifício de novo. E o animal inocente, que não tinha nada a ver com aquela história, morria por causa do pecado de um humano. Então, é que Deus ele traça desde o início da história o plano de salvação com a vinda de Jesus Cristo, que é, então, o substituto perfeito, que é um ser humano, um equivalente, um igual, digamos assim, né? Um ser humano substituindo outro ser humano. Esse foi o substituto perfeito. E como Deus encarnado, Jesus não tinha defeito, não tinha pecado, não tinha mancha, não tinha nada que tirasse dele o atributo de ser o substituto perfeito para, então, morrer em sacrifício em nosso lugar. É isso, então, que nós temos aí o plano de salvação e essa ideia que permeia todo o Antigo Testamento, a questão do pecado, o que o pecado faz com o ser humano, como o pecado afeta o ser humano e toda a criação. O ser humano sofre ao longo do Antigo Testamento por conta dos pecados e sempre separado de Deus, sempre fazendo os sacrifícios e alcançando o perdão temporário até a vinda de Jesus Cristo, que traz o perdão definitivo dos pecados. Continuando, então, que outras características passaram a fazer parte do ser humano. O que mais? O ser humano, ele é também incapaz de entender o bem por si mesmo. Por si mesmo, o ser humano não consegue compreender o bem. Somente Deus pode abrir o coração do ser humano para que ele compreenda o bem, para que ele compreenda as coisas espirituais, para ele atender e corresponder à palavra de Deus. Passagens que eu separei aqui. Deixa eu ver aqui. João 8:43, o primeiro verso que eu coloquei no slide. Essa passagem é quando Jesus está discutindo com um grupo de judeus, tá? E os judeus não entendiam o real significado das palavras que Jesus estava dizendo ali. Na verdade, muitas vezes acontecia, né? Jesus falava uma coisa,
As pessoas ou não entendiam, ou entendiam uma outra coisa que também não tinha nada a ver. Isso acontecia constantemente. E aí, em João 8,43, Jesus vai dizer: qual razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ou seja, o que Jesus está dizendo ali é que o ser humano mesmo, por si mesmo, ele não consegue compreender as verdades de Deus. Mesmo os discípulos que conviviam com Jesus, que estavam com Jesus o tempo todo, tinham, inclusive, parábolas que, para nós, hoje em dia, do lado de cada história, tem parábolas que Jesus conta ali que são tão óbvias para a gente, mas naquele momento que Jesus contou, nem os discípulos entendiam as palavras, aquelas parábolas. A parábola do semeador, que eles perguntam o sentido, e tantas outras parábolas. Nós entendemos porque nós estamos do lado de cada história, né? E nós temos ali a explicação, todo o conteúdo ali. Mas naquele momento, as pessoas não entendiam. Então, o ser humano, sem Deus, ele não consegue compreender, ele não consegue alcançar a verdade da palavra de Deus. Sozinho, o ser humano realmente não consegue compreender. E que mais? O ser humano, ele não procura Jesus, a não ser pela influência do próprio Deus. Ninguém vai até Jesus se Deus não tocar no coração daquela pessoa, se o Espírito Santo de Deus não tocar. Não tem uma pessoa que tenha se convertido, que tenha rendido a sua vida a Jesus por si mesma. Claro que nós dizemos, é uma maneira popular de nós falarmos, né? Eu aceitei Jesus. Ok, nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida a Jesus. Mas antes dessa aceitação da nossa parte, teve o primeiro movimento que foi de Deus, que foi ele começar a mover o nosso interior, começar a constranger o nosso interior. Esse primeiro movimento nos constrange de tal maneira, e aí nós começamos a buscar o Senhor e nos rendemos ao Senhor. E finalmente o aceitamos, abrimos a nossa vida para Ele. Mas a primeira iniciativa, claro que não é nossa, né? Eu aceitei Jesus, a primeira iniciativa foi minha. Claro que não. A primeira iniciativa é do Senhor. João 5,40 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, Jesus deixa isso bem claro. Todo aquele que se aproxima do Senhor é porque, primeiramente, o Senhor está colocando, trazendo, atraindo aquela pessoa para si. Senão, o ser humano realmente ele não busca o Senhor. Deixa eu mudar de slide aqui. Ok. A queda não retirou do homem a imagem de Deus. Isso nós vimos semana passada, relembrei esse ponto aí hoje com vocês, só para reforçar aqui, que esse ponto é importante, porque eu já ouvi algumas igrejas por aí, algumas pregações por aí, falando sobre isso, que a queda, o homem quando pecou, por causa da queda, ele perdeu a imagem de Deus. Isso não é verdade, isso não tem base bíblica. Você não vai encontrar em nenhuma passagem de Gênesis e Apocalipse dizendo que o homem perdeu a imagem, que o homem perdeu a imagem de Deus. A imagem sempre esteve lá, só que por causa do pecado, a imagem foi corrompida, ela foi alterada, digamos assim. Um bom exemplo, que é muito citado para isso e é uma maneira muito fácil, quem usa óculos, né? Eu não usei sempre óculos na minha vida. Isso foi lá no final da adolescência, eu comecei a precisar usar óculos. Mas antes eu enxergava perfeitamente bem sem precisar de óculos. Mas com o tempo, houve uma alteração, uma corrupção na minha visão, e eu precisei usar o óculos para acertar a minha visão. Então, o óculos, o que ele faz? Ele corrige a minha visão, ele corrige a minha percepção. Então, o que acontece é isso. Eu nunca deixei de enxergar, mas o óculos me ajudou a enxergar perfeitamente. Então, o ser humano, ele nunca perdeu a imagem de Deus. Mas, por causa do pecado, por causa da queda, essa imagem ela foi corrompida, ela foi alterada. E aí, com a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição, por causa da obra da cruz, Jesus Cristo, então, ele restaurou a imagem de Deus no homem. Tá? Isso é importante a gente ter bem claro aí para a gente. Deixa eu ver aqui das minhas anotações.
Sim, uma coisa que eu queria que a gente deixasse bem claro, eu acho que, na verdade, isso é perceptível para todo mundo hoje em dia, quem procura estar ligado, discernindo, né, buscando um discernimento espiritual, vai entender isso daí. Uma das maiores táticas de Satanás hoje em dia é tentar apagar essa imagem de Deus no homem. Claro que, como eu disse, o ser humano não perdeu totalmente, ela apenas foi corrompida. Mas como que Satanás ele tenta apagar o máximo que ele puder, ele vai tentar apagar? Por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma das coisas que a gente percebe ao longo da história, desde que surgiu essa teoria, que é uma das maneiras que Satanás tem tentado fazer para apagar a imagem de Deus, colocando no pensamento do ser humano que ele não foi criado, que ele não tem um propósito, que ele não é tão especial quanto ele acha que é. Ele não é diferente de mais nada. Imagina, ser humano é um animal como qualquer outro. Ele é fruto de um processo evolutivo que, por acaso, é o ser humano. Isso é o quê? Isso é uma tentativa de apagar a imagem de Deus no ser humano. Outras coisas, e até mais atual, essa ideia da identidade de gênero, né, uma maneira grosseira de tentar apagar a imagem de Deus no ser humano. Pessoas, e a gente percebe muito isso que tem crescido hoje em dia também, pessoas, a cultura dark, né, pessoas que vestem muito preto, usam muito piercing, muito furo, olho, boca, tatuagens excessivas no rosto, o corpo todo coberto de tatuagens, coisas grosseiras. Essas coisas, como nós observamos, são tentativas de Satanás de tentar apagar a imagem de Deus. Então, nós precisamos, o cristão ele precisa estar atento para essas coisas. A imagem de Deus, ela nunca foi arrancada do ser humano, embora Satanás tente, mas ela não foi arrancada do ser humano. Por pior que seja o estado do ser humano, Deus pode reverter a história. Por pior que seja a corrupção da imagem de Deus naquela pessoa, Deus pode restaurar a imagem dele naquela pessoa. O homem, por exemplo, ele ainda possui uma noção de certo e errado, isso em qualquer cultura. Então, nós observamos isso daí faz parte do caráter de Deus no ser humano. Através da obra da cruz, nós fomos reconciliados com Deus pela regeneração que Cristo fez. Deus nos deu uma nova natureza, é o que nós chamamos de novo nascimento, onde a imagem dele foi restaurada. Então, através do novo nascimento, nós tivemos a imagem de Deus restaurada em nós. O cristão, ele tem em si essa imagem restaurada. Romanos 8, 29, eu não separei, mas deixa eu pegar aqui, Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, agora, Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança do seu filho, que é agora Jesus Cristo, que é o primogênito. Nós fomos feitos, através de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Então, Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos, como a palavra fala, e agora o desejo de Deus é que os seus filhos sejam imagem e semelhança do primogênito. Olha que coisa linda. Deixa eu trocar aqui o slide. Então, esses são os pontos sobre o homem decaído. Agora, deixando esse tópicozinho para trás, vamos seguir, vamos caminhar. Vamos agora refletir um pouquinho sobre a natureza do homem. O que significa quando nós falamos qual é a natureza do homem? O que significa isso? A palavra natureza em português vem do latim, e significa, no latim, seria natura. E a ideia do latim significa essência ou qualidade essencial. Ou seja, quando nós falamos sobre a natureza do homem,
Estamos falando sobre qual é a essência do homem. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui agora para a gente. Qual é a natureza do homem? Qual é a essência do homem? Tá bom? Qual é a qualidade essencial desse homem? E aqui, nesse ponto da natureza do homem, ou a essência do homem, é que nós entramos naquela discussão sobre dicotomia ou tricotomia. Se o homem é somente corpo e alma, ou corpo, alma e espírito. Essa discussão aí, que permeia todas as igrejas, todas as denominações, entra nesse ponto aqui da natureza do homem, ou a essência do homem, tá bom? Nesse tópico aqui. Ainda existem, né, dentro dessa divisão aí, se o homem é corpo e alma, que aí seria o dicotomista, né, ou tricotomista, que seria corpo, alma e espírito, existe um outro grupo, que aí não seriam os cristãos, que são os materialistas, tá bom? Os materialistas, claro, são aqueles que entendem que o homem não tem uma parte imaterial ou espiritual, como queira. O homem seria apenas material, corpo físico mesmo, corruptível. Os materialistas entendem que morreu, acabou, não tem nada após a morte. Então, o homem seria apenas o corpo físico dele. Mas nós sabemos que não é só isso. O homem não é só matéria. O homem é um ser que instintivamente ele busca o sobrenatural, ele busca o que está além, ele é instintivamente religioso. O ser humano ele tem uma capacidade para crer, mesmo o ateu. O ateu ele pode não acreditar em Deus ou em nada, digamos, espiritual, mas ele vai acreditar no poder, vai acreditar no dinheiro, que com o poder, que com o seu trabalho ele chega a alguma coisa, é uma maneira de crer. Errada, ou na cabeça dele não, né? Na cabeça dele não é errada, mas é uma maneira de crer. Então, todo ser humano, ele instintivamente ele é religioso, quer ele entenda isso ou não, quer ele aceite ou não, ele tem uma capacidade para crer e, consciente ou inconscientemente, ele vai exercer essa capacidade. Então, o ser humano ele não é só matéria, ele tem a parte material, o seu corpo físico, mas também tem a parte imaterial. E isso é interessante porque se perde no tempo, aí nos estudos arqueológicos, quais seriam os primeiros achados relacionados a essa preocupação do homem com o sobrenatural ou com a vida após a morte. Pelo menos até onde a arqueologia já conseguiu escavar, em termos de cemitério, né, de um conjunto de sepultamentos. Em termos de cemitério, o cemitério até o momento mais antigo foi localizado no Quênia, e pelas datações arqueológicas, seria em torno de 78 mil anos. Então, por esses registros arqueológicos, quer a gente acredite, aceite essas datas ou não, a gente percebe, então, na arqueologia recuperando a ancestralidade do homem, buscando alguma coisa após a morte, buscando entender uma vida após a morte. Porque se o homem não acreditasse que existisse alguma coisa após a morte, ele não sepultava, deixava o homem morreu para lá, né, morreu, fica ali ao longo do caminho. Mas justamente quando ele começa a entender que existe alguma coisa além, né, então aí a gente percebe essa preocupação do homem com o religioso, e aí o início de objetos cultuais, preocupação em sepultar o ser humano, e algumas vezes encontram até objetos pessoais com o morto, né, se preocupando em deixá-lo confortável, né, dependendo da cultura isso acontece, né, enfim. Então, nós observamos que o ser humano ele é instintivamente religioso, independente de ser cristão ou não. Em todas as culturas existe essa preocupação com o além, justamente por conta dessa questão de preocupação em sepultamento, em objetos, enfim, tudo isso mostra para a gente, sinaliza para a gente que o ser humano ele tem dentro dele alguma coisa que diz para ele que nós não somos só o corpo, nós não somos só matéria, que existe algo que ultrapassa o entendimento do homem. E aí vamos lá, vamos caminhar aí nesse entendimento. Segundo aos Coríntios 4, verso 16, deixa eu pegar aqui a passagem, Paulo diz assim: por isso não desanimamos.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, Paulo, nessa passagem, ele está fazendo uma distinção entre o homem exterior e o homem interior. Então, Paulo já mostra para a gente, olha, não, o homem não é só o exterior, não é só o corpo, matéria. Existe algo além. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo deixa bem claro, mais uma vez, que o ser humano não é só matéria, não é só corpo, existe um lado imaterial. Quer acredite que alma e espírito são iguais ou diferentes, e isso a gente vai entender isso bastante aqui ao longo desse tópico, que essa distinção aí entre espírito e alma, se é igual ou se são duas coisas distintas, isso é discutível em todas as denominações cristãs, inclusive dentro da mesma denominação, tá? Por exemplo, a nossa igreja, a igreja que eu me congrego, Batista Peniel, ela entende que é tricotomia, ou seja, o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Entende que espírito e alma são coisas distintas. Mas mesmo dentro da mesma denominação, tem pessoas que entendem diferente. Isso não é uma regra. A pessoa não perde a salvação, não vai ser excluída da igreja, se entende de maneira diferente, até porque a Bíblia não define esse assunto. Nós não vamos entender, não vamos perceber na Bíblia nenhuma passagem que fecha esse assunto. Por isso que existem essas duas correntes, dicotomista e tricotomista, essas duas correntes teológicas existem dentro do cristianismo, dentro das igrejas, sem nenhuma ameaça, tá bom? A doutrina verdadeira, isso não é nenhuma ameaça, não é nenhuma heresia, justamente porque a Bíblia fala sobre isso, mas ela não fecha o assunto. Então, tem algumas passagens que os dicotomistas vão pegar para apoiar o seu conceito. Tem outras passagens que os tricotomistas vão pegar para apoiar o seu conceito. A Bíblia não fecha essa questão. E a gente percebe que o apóstolo Paulo, né, e os outros personagens da Bíblia, eles não estavam preocupados em definir esse assunto. Tinha outras coisas muito mais importantes para definir, para tratar, do que essa questão. Então, são questões assim que é importante a gente saber, mas não se preocupe se você entende de uma maneira diferenciada, tá? Porque a Bíblia não fecha esse assunto, tá bom? Então, o ser humano ele não é só matéria, existe um lado espiritual ou imaterial, e dentro da teologia existem, então, essas duas correntes, que nada mais são do que os dicotomistas entendem que espírito e alma são a mesma coisa, e os tricotomistas entendem que são coisas distintas, tá? Bem simples assim mesmo. Vamos avançar para a gente entender um pouquinho melhor isso aí, até para entender um pouquinho as passagens bíblicas também. Os dicotomistas, de onde vem, então, essa palavra aí, né, ou essa expressão, digamos assim? Isso aí vem do grego, gente. E aí, no grego, que ele vai fazer essa distinção aí, tá bom? No grego, essa palavra dicotomista ou dicotomia significa literalmente cortar em dois. Então, cortar em dois significa literalmente cortar o ser humano em corpo e alma ou corpo e espírito, entendendo então que o ser humano seriam apenas dois elementos, tá? Entendendo que alma e espírito são a mesma coisa. Já os tricotomistas, no grego, a palavra significa cortar em três, ou seja, alma e espírito seriam distintos. Então, seria corpo, alma e espírito. Simples assim, gente, sem maiores diferenciações, tá bom? E aí vamos entender aqui. O que esses dois grupos, o que eles têm em comum? Primeiro, o ser humano possui uma parte material e outra imaterial, ou seja, independente de qual grupo você se distingue, eu sou dicotomista, eu sou tricotomista, eu acho que há um espírito igual, ou eu acho que
entendo que alma e espírito são coisas diferentes. Ok, não tem importância. Ambos entendem que o ser humano ele tem uma parte material e outra parte imaterial. Isso é comum aos dois. Outro entendimento é que os dois grupos percebem que o lado imaterial separa-se do corpo ou da matéria na ocasião da morte. Então, o ser humano ele tem uma parte imaterial que habita no corpo, que habita na matéria, e com a morte, essa parte imaterial ela é então separada da matéria. Isso os dois grupos concordam. Outro entendimento é que o lado imaterial ele segue um destino previamente determinado em vida. E é esse previamente determinado, eu não estou falando que Deus predetermina alguém para a morte, para o inferno ou para o céu. Tá? Eu estou dizendo aqui que essa determinação, esse caminho para onde o homem vai após a morte, ele é determinado, ele é escolhido em vida, isso a gente sabe. Né? O ser humano, ele traça o destino dele em vida. Ou seja, se ele for salvo, após a morte ele vai para o céu, se não for salvo, ele vai para o inferno. Esses dois grupos entendem dessa maneira, independente de compreenderem se alma e espírito é igual ou se são coisas distintas. Esses três tópicos aí, eles são pontos pacíficos para esses dois grupos aí, não há discussão entre esses dois grupos para essas questões aí. Mas, vamos lá, vamos entender aí algumas passagens. Deixa eu pegar aqui e ficar controlando a hora. Tá bom. Aqui. Vamos lá. Deus criou o homem a partir da matéria, ou seja, do pó da terra, e deu-lhe o ânimo, ou seja, o fôlego de vida, e este passou a ser alma vivente, ou em hebraico, nefesh hayah. Isso está lá em Gênesis 2, verso 7, tá bom? Fala exatamente isso. Que Deus cria o homem a partir da matéria. Como assim a partir da matéria? A partir de algo material, ou seja, a partir do pó da terra. Né? E quando Deus criou o homem a partir do pó da terra, era apenas aquela figura ali, né? Aquele boneco, digamos. Não tinha vida, não tinha nada, não tinha fôlego de vida. E Deus sopra sobre ele e ele se torna nefesh hayah, ou seja, alma vivente. Quando o homem morre, essa parte ela sai do corpo, e aí nós temos lá Gênesis 35, 18, vamos ver lá, Gênesis 35, 18, é a morte de Raquel, quando ela está dando à luz a Benjamim, e depois dela dar à luz, foi um parto bem difícil, o texto diz assim, saiu-lhe a alma, porque morreu, e deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então, a Bíblia mostra para a gente que com a morte, né, quando a morte chega, a parte imaterial, ela sai do corpo, ela se separa do corpo. Por isso, lá em Gênesis 3:19, vamos recorrer novamente, enquanto a gente está o tempo todo, né, buscando lá a base bíblica. Gênesis 3:19 diz assim, Deus está dando uma sentença, né, após o pecado, Deus está dando as sentenças lá. E aí, no verso 19 de Gênesis 3, diz assim, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, o homem foi formado do pó da terra, e ao pó ele voltará por ocasião da sua morte física. E isso é interessante, porque isso realmente acontece, né? Com o sepultamento, o corpo, né, a matéria, ela se desfaz. E aí a gente tem, então, essas semelhanças entre esses dois grupos. E agora vamos entender essa divisão. Entendemos as semelhanças entre os dois grupos. Vamos entender agora a distinção entre esses dois grupos, tá bom? Como eu disse, a dicotomia, no grego, vai dizer literalmente cortar em dois. Cortar em dois, não cortar alma e espírito, mas cortar significa que o homem só teria dois componentes ou elementos, digamos assim, corpo e alma, entendendo alma e espírito como a mesma coisa.
E aí as passagens que os dicotomistas usam na narrativa bíblica para se apoiar, para se embasar, claro que a gente tem outras passagens, tá? Mas eu peguei só essas daqui, eu peguei só algumas mesmo, porque senão a gente não consegue nem avançar. Gênesis 35, 18, vai dizer assim: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, é a passagem que a gente já leu, chamou-lhe Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Essa passagem é básica, tá? É importante. Os dicotomistas pegam essa passagem e dizem, ó, tá vendo? A pessoa morreu, a Bíblia vai dizer que saiu a alma, né? Então tá mostrando ali que o ser humano ele só tem um elemento imaterial. Alma e espírito não são coisas distintas, senão a Bíblia também falaria ali. É o que eles entendem. Lucas 23, 46, vai dizer assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Nessa passagem aqui também, é uma passagem que eles usam bastante. Nesse texto aí, Jesus na cruz, ele utiliza a palavra espírito. E aí começam a fazer a correlação. Olha, se ele morre, o texto diz que Jesus está entregando o seu espírito, né? E outros textos falam que quando a pessoa morre, a alma sai do corpo, está mostrando, então, que as coisas são iguais, que alma e espírito não tem distinção, não tem diferença. É como eles fazem essa distinção. Hebreus 12, 23, vai dizer assim: a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o texto aqui, para os dicotomistas, eles entendem que, então, o contexto em que a palavra espírito é colocada está colocando aqui de maneira que a gente poderia entender que alma e espírito seriam a mesma coisa, seriam iguais, que não teria distinção. Espíritos aqui seriam as pessoas que já morreram, tá? Aqueles que já morreram e que estão, então, no céu. Tá? Seria esse o contexto aqui que eles entendem. Deixa eu pegar outro texto aqui. Vamos lá. Caminhando. Apocalipse 6, verso 9, diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, o texto aqui está mostrando em Apocalipse que João está vendo seres embaixo do altar, pessoas que foram mortas. E o que ele está vendo ali? Como são essas pessoas? Ele está vendo almas. Então, o texto, para os dicotomistas, entendem que, então, é mais uma base para eles, para mostrar que não existe diferença. João 12, verso 27, diz assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim, para esta hora. Então, mais uma passagem que eles utilizam também. João 13, 21, vai dizer assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. É outra passagem também que é utilizada. Esses textos aqui, de João 12, 27 e João 13, 21, João está usando essas duas passagens aqui para falar do contexto das emoções de Jesus. E aí, como se entende, praticamente o consenso, né, entre os estudiosos, que a alma está relacionada às emoções do ser humano. Então, como aqui está falando das emoções de Jesus, mesmo que João 13 esteja usando a palavra espírito, na verdade estaria também se referindo à alma, já que a alma é que está associada às emoções do ser humano. É assim que eles traçam esse contexto, então. Tem mais alguns versos aqui. Isso ainda são do grupo dos dicotomistas, pessoal. Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, e assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Outra passagem também que eles utilizam, com base aí no contexto, que a palavra alma e espírito parece
ter o mesmo sentido. Segundo aos Coríntios 7:1, amados, uma vez que temos esta promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Outra passagem, que é a última aqui desse contexto aqui, dos dicotomistas, Mateus 10:28, vai dizer assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, essas seriam algumas das passagens que os dicotomistas pegam, capturam, para que forme a sua base, né, para a defesa do seu conceito de que alma e espírito seriam a mesma coisa. Já os tricotomistas, né, como eu disse, a palavra no grego significa cortar em três, e aí entendem que alma e espírito são coisas distintas, então o homem seria corpo, alma e espírito. Defensores desse conceito, nós temos, eu peguei dois bem antigos aí, mas na atualidade tem muitos. Seria, por exemplo, Irineu, tá? Irineu do século II da era cristã, era um bispo, teólogo, tá bom, do século II. E Apolinário de Laodiceia, também um teólogo, um bispo do século IV. São dois famosos da história, do início da história do cristianismo, que defendiam a tricotomia. De passagens para esse grupo, eu peguei bem poucas, pelo menos em relação aos dicotomistas, eu peguei bem poucas, mas vai dar para a gente compreender aqui. Vou pegar aqui. Ok. Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12, vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E o mesmo Deus... e outra passagem, e direto, corrido. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas passagens aqui, eu peguei, na verdade, para a tricotomia, eu peguei apenas essas duas aqui, que eu considero que são duas essenciais e bem claras, bem óbvias, né, para os tricotomistas. A primeira, de Hebreus 4:12, ela mostra que a palavra de Deus, ou seja, que a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que ela divide, na verdade, o texto está dando exemplo de coisas que, humanamente falando, são praticamente indivisíveis. Juntas e medulas, pensamentos e propósitos, são coisas que para nós seriam quase que sinônimos. Alma e espírito, embora não sejam sinônimos, né, mas aí a palavra está mostrando o poder da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é tão eficaz, é tão poderosa, que divide aquilo que para o ser humano é praticamente indivisível, praticamente impossível dividir, de tão junto, de tão conectados que estão. A palavra de Deus é capaz de dividir essas coisas. E Tessalonicenses vai falar, então, de espírito, alma e corpo de forma distinta. Outra coisa que os tricotomistas questionam é que se alma e espírito fossem a mesma coisa, Hebreus 13:14, que fala que os anjos são espíritos ministradores, se alma e espírito são iguais, seriam coisas iguais, elementos, seriam os mesmos elementos, então poderíamos dizer que os anjos, ao invés de espíritos ministradores, seriam almas ministradoras? É um questionamento que fica aí. Apesar desses argumentos, gente, os dicotomistas eles encontram muito apoio e muitas igrejas defendem apenas a vertente dicotomista, tá? Seguindo, então. Componentes do ser, então, tricotômico. Vamos lá. Isso aqui serve até para quem entende ser dicotomista, tá? Eu coloquei aqui os 3 elementos, mas quem acha que são 2 vai servir também. O corpo, claro, no Novo Testamento, nós temos 2 palavras usadas no Novo Testamento para o corpo. Nós temos a palavra no grego, soma, que aparece lá em Mateus 10:28, dentre outras passagens, e também a palavra sarx. As duas
tem o sentido de carne, carne mesmo, matéria, parte material do ser humano. Não carne com sentido de pecado. Tá, fulano caiu na carne. Não, a carne no sentido da matéria mesmo. Então, o primeiro componente, claro, o corpo é a parte mais óbvia, né? A carne é a matéria, o local onde fica, então, a parte imaterial, espírito e ou alma do homem. Mateus 10, 28, mostra para a gente que o corpo ele é distinto da alma. Vamos ver aqui Mateus 10, 28. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, o corpo ele é distinto da alma, ou como queira, da parte imaterial, digamos assim. O corpo ele é distinto da parte imaterial. O corpo, essa parte física do ser humano, também é chamado de templo, santuário e tabernáculo. Isso aparece lá em João, capítulo 2, verso 21, 1 Coríntios 6, 19, 2 Coríntios 5, 12. Essas passagens de Coríntios, gente, são passagens que Paulo está dizendo que nós devemos tomar cuidado com o nosso corpo. Onde ele fala, não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, Paulo está dizendo para a gente, lá em Coríntios, que o nosso corpo ele é morada, ele é templo do Espírito Santo de Deus, né? Como é o nosso entendimento. Quando a pessoa se converte, quando ela entrega a sua vida a Jesus, o momento da conversão não é após o batismo, é o momento da conversão. O Espírito Santo vem e começa a fazer morada na vida daquela pessoa. E a partir dali começa, então, o processo de santificação na vida da pessoa. Né? Como nós entendemos que a santificação é um processo. E aí começa, então, na conversão da pessoa. E a partir desse momento, a pessoa se torna, então, um templo, uma morada, um tabernáculo, onde o Espírito Santo de Deus habita naquela pessoa. Então, essa é a primeira parte, digamos assim. O outro elemento seria alma. No Antigo Testamento, a palavra que aparece para nós em português como alma é nefesh, que foi traduzido como alma, também pode ser vida ou a respiração, o fôlego de vida. Essa palavra nefesh, claro que aparece em várias outras passagens no Antigo Testamento, mas eu coloquei só duas ali para exemplo, para quem quiser depois buscar, em 1 Reis 17, 22, e também em Salmo número 103, verso 1. Já no Novo Testamento, a palavra que para nós aparece traduzida como alma é psique. Psique também é uma expressão muito usada dentro da psicologia, tá? A palavra psique, ela aparece em várias passagens do Novo Testamento, eu coloquei só duas como exemplo, que aparece em 2 Coríntios 1, 23, que foi traduzido como alma, Marcos 8, 35 também pode ser traduzido como vida, tá? Então, alma ou vida tem aí o mesmo entendimento. Quando se fala em alma, está se falando na sede das emoções do ser humano, também a parte da razão, é a parte da vontade do ser humano. Então, as emoções, essa parte das vontades, o ser humano está ali, na alma. Por isso que nós temos alguns salmos de Davi, quando Davi estava numa luta, em um grande conflito, inclusive com as suas próprias emoções, tem algumas passagens bem interessantes, alguns salmos que Davi vai falar consigo mesmo, com a sua alma. Ele fala, aquieta, alma minha, sossega, alma minha. Quer dizer, Davi está falando ali consigo mesmo, com a sua alma, para se sossegar, para ela se aquietar. Então, Davi entendia a luta interna. Então, muitas passagens da Bíblia vão mostrar essa questão de que é na alma do ser humano que nós temos, então, a sede, né, onde moram as emoções, a razão e a vontade do ser humano. Deixa eu ver outro entendimento aqui. Na alma, então, nós temos as seguintes características. A alma, ela pode ser aquietada pela própria pessoa, como esse exemplo que eu dei aí do Salmo, por exemplo, 131, verso 2, que é um Salmo de Davi, onde ele diz, fiz calar e sossegar a minha alma. Eu gosto bastante dessas passagens de Davi. A alma também, outra
característica. Ela pode se entristecer e também se amargurar. Em várias passagens, né, eu separei só duas aqui, por exemplo, em 1 Samuel 1:10, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, Ana estava com a sua alma em profunda amargura. Segundo Reis, capítulo 4, verso 27, é quando o filho da Sunamita, quando ele morre, e ela vai até o profeta Eliseu. E aí ela se lança, quando ela encontra o profeta, ela se lança aos pés do profeta, agarra os pés do profeta, e Geazi quer tirar aquela mulher dos pés do profeta, e Eliseu diz assim, ele fala, então, deixa, porque a sua alma está em amargura. Então, a alma ela pode se entristecer, se amargurar, pode se magoar, pode também engrandecer ao Senhor. Lucas, capítulo 1, verso 46, é o cântico de Maria, quando ela sabe que ela foi escolhida pelo Senhor para engravidar e gerar o Messias. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, a alma, apesar de se entristecer e também poder se amargurar, ela também pode engrandecer o Senhor. Ela pode se apegar à alma de uma outra pessoa, e aí é interessante, nós temos Gênesis 34, verso 3, e aí é uma passagem que fala de um aspecto bem carnal, digamos assim. Quando um príncipe cananeu, ele se apaixona pela filha de Jacó, por Diná, e ele se apaixona de tal maneira que ele quer possuir a garota independente da vontade dela. Então, a Bíblia, nessa passagem, vai dizer que ele estuprou Diná. E aí o texto vai dizer que a sua alma se apegou a Diná. Então, essas são apenas algumas, das características da alma humana. Que mais? A alma também, ela continua viva e consciente após a morte. João viu, por exemplo, as almas dos que tinham sido mortos, clamando em alta voz ao Senhor. Isso está lá em Apocalipse 6, versos 9 e 10. É quando João, naquelas visões que ele tem lá do Apocalipse, ele vê aquelas pessoas, almas, diante do Senhor, clamando por justiça, né? Dizendo, Senhor, até quando? E Deus diz, espere mais um pouco, né? Que tinha um tempo para ser cumprido, para que a justiça do Senhor fosse finalmente efetivada sobre a terra. Então, a alma continua viva e consciente após a morte. Esse entendimento aqui, gente, esse aspecto aí da alma, que ela continua viva e consciente, isso aqui é interessante a gente compreender, porque isso vai mostrar para a gente que aquela ideia, né, aquele conceito do sono da alma, que isso não tem nada a ver. Essa ideia do sono da alma, isso permeia muitas igrejas, muitas igrejas, até algumas denominações não acreditam, não entendem na ideia do sono da alma, mas tem pessoas dentro dessas denominações que entendem. O que seria isso? Algumas pessoas ou denominações entendem que a pessoa, após a morte, a alma ela fica num estado de inconsciência ou de sono, que ela adormece aguardando o dia da ressurreição. Mas tem muitas passagens que vão mostrar para a gente na Bíblia que isso não acontece, isso não tem base bíblica. Nós vamos ver mais adiante, no próximo encontro, que quando existem passagens que falam que a pessoa adormeceu. Por exemplo, Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, e ele fala para os discípulos, vamos lá, Lázaro adormeceu, vou acordá-lo, vou despertá-lo. E aí os discípulos falam, eles não entendem que Lázaro tinha morrido, e eles falam, Senhor, se as pessoas estão lá tentando te matar, se Lázaro morreu, ele vai acordar, deixa ele lá quietinho, ele está dormindo. E aí Jesus fala claramente, Lázaro morreu. Estevão, o primeiro Marte, quando ele morre, Atos vai dizer que ele adormeceu. Essas passagens e outras, como falam que a pessoa adormeceu, não é uma base para o sono da alma. Tá bem, pessoal? A Bíblia, quando fala
quando vai falar para a gente que as pessoas adormeceram, vai falar apenas que é uma forma, uma metáfora seria a palavra certa, é uma forma simbólica, uma forma poética de falar que a pessoa adormeceu. Por que isso? Porque o ser humano, ele sempre teve muito medo da morte. Ops, que fugiu aqui o slide, tá. O ser humano, ele sempre teve muito medo da morte. E aí, com a vinda de Jesus, como Jesus ele toma as chaves da morte e do inferno, o ser humano não está mais aprisionado com o medo da morte, ele não está mais aprisionado pelo maligno. O que acontece? A gente percebe no Novo Testamento uma tendência a usar uma linguagem mais poética para a morte, como se fosse uma forma de tentar suavizar na mente do ser humano, mas é apenas uma forma de usar uma metáfora para algo que realmente acontece. A pessoa morre, mas a alma não está adormecendo, é apenas uma forma poética de se falar, porque até mesmo porque para Jesus a morte não tem poder, não tem domínio. Para Jesus, a pessoa é como se ela estivesse dormindo mesmo. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, para Jesus, ele estava como que dormindo. Jesus diz, menina, levanta. Ela levantou. Mas é claro que a pessoa está morta. Então, essa ideia do sono da alma é um conceito que permeia muitas igrejas, muitas denominações, mas isso não tem base bíblica, tá bom? Então, é muito claro que a alma ela continua viva e consciente após a morte. E também a alma ela pode ser salva. Em algumas passagens da Bíblia, eu coloquei só duas aí, algumas passagens vão falar para a gente sobre isso aí, é claro, né? Nós não temos dúvidas sobre isso aí, mas só para exemplificar as passagens que podem servir de base para esse entendimento, vamos lá. Primeira carta de Pedro, logo no capítulo 1, verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Pedro está falando aqui para a gente que a alma ela pode ser salva. Tiago, capítulo 1, verso 21, vai dizer assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra do Senhor é poderosa para salvar. Somente a palavra do Senhor é poderosa para salvar. E o Espírito, né, finalmente falando aí sobre o Espírito, no Antigo Testamento, a palavra que aparece como Espírito é Ruach. Ruach aparece em várias passagens no Antigo Testamento. Eu coloquei só um exemplo aí, em Provérbios 16, verso 2. No Novo Testamento, a palavra que foi traduzida para a gente como Espírito é a palavra que lá no grego seria pneuma, tá bom? Pneuma aí seria essa passagem, essa palavra aí. Traduzido pneuma para a gente em português seria sopro ou vento. Antes da regeneração, ou seja, antes da obra que Jesus fez em nós, a regeneração, o espírito do homem está nele. Mas, como se costuma dizer, em estado latente. Ou seja, é através do Espírito Santo de Deus que o espírito do homem ressurge. Então, gente, vamos lá. O que é o novo nascimento? Quando uma pessoa se rende ao Senhor, quando ela entrega a vida dela ao Senhor, ela nasce de novo, né? Naquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. A pessoa nasce novamente, que, como Jesus diz para Nicodemos, né? Para aquele rabino. É necessário nascer de novo. Nicodemos não entende. E esse novo nascimento, então, é quando o Espírito Santo de Deus ele faz ressurgir o Espírito que estava, então, em estado latente, caminhando. As características do espírito humano são: primeira, ele
pode e deve ser dominado pela própria pessoa. Primeira passagem, vamos lá. 1 aos Coríntios 14, 32. Vou pegar aqui rapidinho. 1 aos Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas. Essa passagem é interessante, porque eu já vi algumas pessoas falando que, por exemplo, eu tenho um dom e quando Deus me dá, me usa em dom, eu não consigo me controlar. Isso não existe. Quem não consegue se controlar é uma pessoa que está endemoniada. A pessoa que tem um dom dado pelo Senhor, ela tem sim o domínio sobre o dom. Tá? Assim como a passagem diz, o espírito do profeta está sujeito. Que é mais? Característica do espírito humano. Pode ter aflição, pode ser abatido e se revoltar ou se indignar. Atos, pegar só uma das passagens, Atos, capítulo 17, verso 16, só para exemplificar. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. É quando Paulo está lá, andando pela cidade de Atenas, ele percebe a idolatria tão grande daquelas pessoas, e ele fica, então, no seu espírito, ele fica indignado por conta daquela idolatria, como as pessoas estavam completamente perdidas. Também o espírito humano, ele também pode ser confortado ou receber alívio. Por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então, Paulo está falando ali que, no momentos de grande dificuldade, pessoas trouxeram refrigério ao seu espírito, ou seja, pessoas o confortaram, lhe deram alívio também. Também é a sede de uma resolução, ou seja, de uma decisão. Atos, capítulo 19, verso 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me também ir a Roma. Então, Paulo aqui, ele tinha decidido em seu espírito, né, ele tinha tomado essa decisão interna, o firme propósito de também passar por Macedônia e Acaia e também ir a Roma. E também, isso aqui é importante, João 4, 24, é uma passagem bem importante. A verdadeira adoração vem do Espírito. Jesus conversando, não é, com a mulher samaritana, ele diz assim: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração, ela vem lá do Espírito. Por que, gente, a verdadeira adoração ela vem do Espírito? É uma pergunta interessante. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se comunica conosco com o nosso espírito. Por isso que Jesus Cristo, ele faz renascer, ressurgir o espírito do homem, ele tira o espírito do homem do seu estado latente. Então, ele renova o espírito do homem. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se comunica conosco no nosso espírito. E aí, por isso que nós precisamos buscar do Senhor discernimento espiritual. Então, a verdadeira adoração, ela vem do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus se comunica em nosso espírito. E aí, aqui, peraí. Me achei aqui. Às vezes eu ainda me perco com esses slides aqui. Só para fechar, então, só para fazer aqui uma conclusão aqui para vocês, de tudo isso que nós vimos aqui hoje, o mais importante para a gente aqui desses tópicos todos aqui que eu coloquei, importante é compreender primeiro que o ser humano, ele não é dividido em 3 partes, ou em 2 partes, como queiram. O ser humano, então, ele é dividido em corpo e alma, ou corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito. Não, o ser humano não é dividido, independente de ser tricotomista ou dicotomista, o ser humano não é dividido, ele é integrado, ele é integral.
não dá para entender que o ser humano é dividido. Na verdade, o ser humano é corpo, o ser humano é alma e o ser humano é espírito, tá bom? Ele não é dividido, ele é, em sua essência, ele é isso. Por quê, gente? Porque Deus não quer o ser humano dividido em partes. Deus quer o ser humano como um todo, o ser humano integral. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, ou de todo o teu entendimento. Então, Deus quer o ser humano como um todo, o ser humano integral. Deus quer o homem por inteiro. E das coisas também que nós precisamos entender ou absorver, né, é que Deus nunca desistiu do homem. Ah, com todo esse, por mais que você busque qualquer estudo, seja de antropologia, de teologia sobre o homem, seja qual for a área do conhecimento que você for buscar para estudar, se aprofundar no conhecimento do homem, você vai entender que, por maior que seja o buraco, o pecado, né, onde o homem se enfia, não importa. Deus sempre está em busca do homem. Desde o Jardim do Éden, quando Deus foi atrás do primeiro homem, do primeiro casal que se escondeu, Deus ainda hoje está atrás. Não importa o quão afastada a pessoa esteja, não importa o quão distorcida ou corrompida esteja a imagem de Deus no coração, no interior do ser humano, não importa como esteja, Deus é capaz de restaurar, Deus é capaz de restaurar, de recuperar a imagem dele. Deus é capaz de tirar o homem do mais profundo abismo, restaurar e reconectar. Quanto mais a gente estuda o homem, mais a gente percebe como Deus ama e como Deus não está. Se tem uma coisa que Deus não está disposto, que Deus não tem a menor vontade, é de abrir mão do ser humano. A única pessoa que pode fazer isso é o próprio ser humano. Quando Deus fala claramente, eu não quero saber de Deus, Deus, eu não quero saber de você. Se a pessoa falar isso claramente, e Deus ainda, eu entendo que Deus ainda vai tentar insistir mais um pouquinho, dar mais chance, mas Deus não pode salvar na marra, na força, né? Só se a pessoa realmente quiser. Deus não salva ninguém na marra. Mas Deus nunca está disposto a abrir mão de ninguém. Só a própria pessoa pode fazer isso. E é lindo, estudando a história do ser humano, a gente observa isso, como Deus realmente não quer abrir mão do ser humano. E Deus quer o ser humano por inteiro. Mesmo que o homem chegue em caquinhos, em pedacinhos, Deus pega esses caquinhos e restaura o ser humano. Então, vamos lá. Fechei, então, o que eu tinha para falar aqui para vocês. Desculpa, gente. Dessa vez eu falei até demais. Deixei só 9 minutinhos aí para vocês. Quem quer comentar, falar alguma coisa, perguntar, agora é com vocês.